A paz do Senhor, eu quero cumprimentar todos os meus irmãos, minhas irmãs, com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos hoje começando a nossa escola bíblica dominical. É uma bênção, não é? Não estamos podendo aí estarmos todos presentes, mas estamos presentes virtualmente. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa escola bíblica dominical. Quero aqui abrir de forma interativa, se você quiser fazer algum comentário, né? Se quiser falar alguma coisa, pode postar aí, a gente vai dando uma olhadinha. Eu gostaria que você compartilhasse, que você que é da nossa igreja AD São Lucas, se você pudesse enviar esse link lá no grupo, alguém pudesse me ajudar e também compartilhar aí na sua rede social para a gente poder ter uma escola dominical abençoada. Hoje é a nossa lição de número 13, não é? A nossa lição de número 12, 21 de março de 2021, a urgência do discipulado. Antes de começar as leituras, eu quero fazer uma oração, pedir a Deus que Deus nos abençoe, nos ajude, para que nós possamos ter uma escola dominical abençoada em nome de Jesus. Vamos orar? E nesse momento de oração, a gente vai orar por todos aqueles que estão passando por algum problema de saúde, pelos nossos irmãos que estão hospitalizados, as pessoas que estão na UTI, por aqueles também que perderam seus parentes, para que Deus os ajude. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor nessa manhã pelo privilégio de aqui estarmos. Meu Deus, intercedemos pela vida de todos os nossos irmãos, todos os que se encontram hospitalizados, que se encontram, meu Deus, na UTI, que o Senhor venha socorrê-las, aqueles também que estão nas suas casas, isolados, não podendo, meu Deus, sair, que o Senhor estende as mãos, suprindo as necessidades de alimento, as contas que precisam ser pagas. Meu Deus, ajuda o comércio, meu Deus, de um modo geral, as indústrias. Pai Todo-Poderoso, também pedimos ao Senhor pela vida, meu Deus, daqueles que perderam seus empregos, que o Senhor possa, meu Deus, suprir as suas faltas, as suas necessidades, que sejamos despertados como igreja para buscarmos a presença do Senhor e termos a consciência da necessidade de fazer a vontade do Senhor. Pai, ajuda os meus companheiros, demais pastores que estão trabalhando, meu Deus, nas igrejas, meu Deus, sustentando a vida deles, guardando, meu Deus, o pastor Osiel, guardando, meu Deus, o pastor Adão, pastor Paulo, pastor Antônio, pastor Valdeci, pastor Samuel, pastor Walter. Estende as mãos do Senhor sobre a vida de cada um dos meus companheiros de trabalho, Senhor. Guarda a igreja AD São Lucas e sustenta debaixo das mãos do Senhor, nos despertando para contribuir, para abençoar a obra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos lá para a lição de número 12 da Escola Bíblica Dominical. Se porventura alguém entrar, né? Eu já estou vendo que tem alguém aí nos assistindo nesse momento. Só dá um joinha aí se o som estiver tudo bem, se estiver tudo tranquilo, porque eu não tenho como ver isso, tá? Eu vou fazer a utilização da lição no site Auxílio ao Mestre. É um site bastante interessante, né? E é bem legal a gente poder fazer essa interação com o comentarista, né? Além do comentarista da própria lição, tem o comentarista aquele que comenta essa lição na escola dominical nesse site Auxílio ao Mestre. É um site bastante interessante que a gente acaba fazendo a utilização de alguns pontos aqui no dia a dia, quando a gente dá a lição de forma presencial. Deixa eu ver aqui que parece-me que alguém... Peraí. Muito bem. Vamos lá, envie mensagens para participar de sua transmissão. Tudo bem, vamos lá. Então já incluí aqui as pessoas, quem quiser enviar alguma mensagem pode enviar. Primeiro, a urgência do discipulado, primeiro trimestre de 2021, lição de número 12, o verdadeiro pentecostalismo. O texto áureo da nossa lição está em Mateus, capítulo de número 28, e o versículo de número 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A verdade prática nos diz que chamamos de discipulado na fé
o aprendizado por meio de um discípulo, por meio de seu mestre na igreja para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Então, o discipulado é o aprendizado por meio de um discípulo, por meio de seu mestre. Então, o mestre ensina um discípulo, para ajudar no desenvolvimento e no crescimento espiritual. A leitura bíblica em classe, meus irmãos, está em Mateus, capítulo de número 28, versículos 16 ao 20. Vamos abrir lá? Mateus, capítulo de número 28, versículos 16 até o versículo de número 20. Tá ótimo, Raquel. Deus abençoe. Obrigado. Pai Senhor, seja bem-vinda. Mateus, capítulo de número 28, versículos 16 ao 20. Nós vamos achando junto aqui, viu, irmãos? Vamos lá? É uma escola dominical, nós temos que ir com paciência, né? E os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Lá em Atos agora, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 42 ao 47. Atos 2, versículos 42 até o versículo de número 47. Diz assim a palavra de Deus, Atos 2, 42 ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um que tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, olha que interessante, né? Nós já temos uma leitura que chama bastante a nossa atenção. Jesus, um pouco antes da sua ascensão, né, a sua crucificação, ele diz para os discípulos que eles não ficariam sozinhos, que iria enviar a eles o Espírito Santo, né? O Espírito da promessa, aquele que faria com que os discípulos se tornassem suas testemunhas. O significado da palavra testemunha em Atos dos Apóstolos é mártir. Mártir é aquele que sofre, é aquele que está disposto a morrer por uma causa. Então Jesus ele já deixa claro aos seus discípulos que eles receberiam dele uma missão. E essa missão seria fazer mais discípulos. Esse texto que nós acabamos de ler em Mateus, ele diz assim: portanto, já que todo o poder é me dado no céu e na terra, paz do Senhor Marlenay, paz do Senhor Giovanni e a Gabriela, Deus abençoe a vida de vocês também. Sejam bem-vindos, compartilhem aí. Então Jesus ele diz assim que já que todo o poder é dado, paz do Senhor Maide, Deus abençoe, bem-vinda. Já que todo o poder é dado a ele, no céu e na terra, ele diz assim, portanto. O portanto aqui tem o significado de uma conclusão. Ele está concluindo o pensamento anterior, dizendo assim, olha, já que todo o poder é me dado no céu e na terra, e é dado, e foi me dado, portanto, vocês devem fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vou fazer aqui a tradução da palavra portanto aqui no original. Vamos dar uma olhada na etimologia, da palavra portanto aqui no original. Portanto, tem o significado de então, por essa razão, consequentemente, conformemente, sendo assim, é on no original. Então Jesus ele está falando assim, olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, então, essa autoridade que me foi dada no céu e na terra, ela dá a autorização para que vocês exerçam essa mesma autoridade também, fazendo discípulos de todas as nações. Em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. A introdução da nossa lição diz que o discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial na formação cristã do novo convertido. A forma que a igreja local desenvolverá somará na formação do caráter cristão para o bem ou para o mal. Então, o escritor aqui da revista, ele diz assim que o discipulado, ele acompanha a pregação do Evangelho. Então, ele é fundamental como a base inicial de formação cristã. Então, quando a gente sai e prega esse Evangelho, ele está dizendo assim que há necessidade da pregação dessa boa notícia, ela ser acompanhada do discipulado. E esse discipulado, ele é a base para a maturidade cristã. Só que ele faz uma observação bastante interessante aqui, para o bem, na formação do caráter para o bem ou para o mal. Significa que eu posso fazer discípulos para o bem, eu posso fazer discípulos para o mal. Como assim? Se você dá uma olhadinha, Pai do Senhor Moisés, abençoe. Seja bem-vindo. Se você dá uma olhadinha, quando Jesus, ele fala para os fariseus assim que eles faziam discípulos para si mesmos. E quando eles faziam esses discípulos, eles faziam 2 vezes mais filhos do inferno. Então, os fariseus, eles estavam fazendo discípulos após si mesmos. Então, eram discípulos para o mal. Enquanto a função nossa como discipuladores e discípulos de Jesus que nós somos, paz do Senhor Irmã Teresa também, enquanto discípulos que nós somos, a nossa obrigação e o nosso dever é fazer discípulos para Jesus. Há um comentário aqui bastante legal que eu gostaria de ler para vocês. Evangelizamos sob a autoridade de Cristo Jesus, portanto, ou seja, com base na sua autoridade. Então nós evangelizamos debaixo da autoridade do nome de Jesus. Nós, os cristãos, somos enviados a fazer discípulos de todas as nações. O amplo escopo do comissionamento dos discípulos é consumado por meio da autoridade ilimitada de Jesus. Então olha aqui. A autoridade de se fazer discípulos não é do Celso. A autoridade de se fazer discípulos não é do Oséias, né, Oséias? A autoridade de se fazer discípulos não é da Raquel. A autoridade de se fazer discípulos é de Jesus. Então, tudo aquilo que nós estamos fazendo é debaixo do nome de Jesus. Se você observar, o texto de Mateus capítulo 28, diz assim, olha, toda autoridade é me dada no céu e na terra. Portanto, por essa razão, vocês devem fazer discípulos de todas as nações. Esse comissionamento, esse amplo escopo desse comissionamento precisa ser debaixo da autoridade do nome de Jesus. O tipo de evangelismo evocado nesse pensamento, ou nesse comissionamento, vamos falar assim, não termina ali com a conversão daquela pessoa a Jesus. Não, esse tipo de evangelização ou de discipulado, ele continua para o resto da vida. Paulo fala, até que nos tornemos varão perfeitos à estatura de Cristo. Então nós seremos tomados daqui. Enquanto isso não acontece, esse processo de discipulado, ele vai permear a nossa vida inteira, em todos os sentidos. É aquilo que nós chamamos do evangelho todo para o homem todo, porque Deus é tudo. Então, seguir um mestre, o conceito de discipulado e de discípulo não teve início com Jesus nem com o cristianismo. Seguir um mestre e aprender com ele remonta aos filósofos gregos, como Sócrates e Platão, que séculos antes já tinham seus discípulos. Então esse conceito, escuta, o discípulo de Jesus começa com Jesus, é claro, a história de Deus, vamos falar assim. Mas o conceito de discípulo, ele é antigo, os filósofos já tinham seus discípulos. Todavia, agora, diferente deles, Jesus revolucionou a relação entre o mestre e discípulo. Porque enquanto os mentores da filosofia eram procurados por seus virtuais discípulos, agora Jesus convoca para que esses discípulos sejam seus seguidores, para que façam exatamente aquilo que Jesus fazia. Pai do Senhor Vitória, seja bem-vinda, Deus abençoe também. Então, aqueles discípulos dos filósofos, eles se gabavam por serem discípulos de filósofos.
Mas agora os discípulos de Jesus, eles não são somente discípulos de forma intelectual, eles são discípulos pela vivência. Então Jesus ele revoluciona o sentido de discípulo. Não somente aquele que segue de forma intelectual, mas aquele que segue de forma prática. Vamos pensar maduramente a nossa fé cristã, então? O que é discipulado? O termo discipulado vem de discípulo, que significa o aprendiz, o aluno, o seguidor. Isso vale no âmbito secular e religioso. Qualquer sentido desse termo se aplica ao cristão. Então, o discípulo. O termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus, aquele que segue a Jesus. Disso segue o discipulado, ensino para ser seguidor de Cristo, ou seja, é o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. Trata-se de instruções que abrangem vários aspectos da vida, na área espiritual, na área emocional e na área social. O ministério de ensino ocupa espaço relevante no cristianismo. Aparece na lista dos dons da graça de Deus. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino, Romanos 12, 7. Então, o ensino, ele é a essência do fazer discípulos. Ensino do quê, pastor? Ensino da palavra de Deus, do verbo vivo, que é a palavra viva. Então, esse ensino da palavra de Deus, ele faz parte do fazer discípulo. Por isso que Paulo, nesse texto que nós acabamos de ver aqui, Romanos 12, 7, diz que se ensinar, haja dedicação ao ensino. A Bíblia ela é bem clara quando ela diz assim que aqueles que se dedicam ao ministério da palavra, que se afadigam no ministério da palavra, são dignos de duplicada honra. Porque o ato de ensinar faz com que haja uma mudança de mente, vocês já devem ter ouvido falar na palavra metanoia. Essa mudança de mente, ela faz com que a pessoa ela mude a sua maneira de viver e vai se desenvolvendo dentro dela um novo conceito de vida. Esse conceito de enxergar a vida faz com que as suas atitudes, as minhas atitudes sejam diferentes. Há um livro que depois ele se transformou num filme que diz assim, em seus passos o que faria Jesus. Então se você e eu vamos tomar alguma atitude e nós somos imitadores de Cristo, conforme Paulo diz quando ele escreve à igreja de Corinto, a pergunta que fica é o que Jesus faria no meu lugar? Então a palavra discípulo ela é muito mais profunda do que a gente imagina. Há um outro comentário aqui. Embora a palavra difícil apareça poucas vezes no Antigo Testamento, ela surge em Isaías 8,16, com o sentido de ensinados e instruídos. Contudo, podemos afirmar que discípulo na Bíblia remonta ao Antigo Testamento. Josué era discípulo de Moisés, auxiliar de Moisés, seguidor de Moisés, desde a juventude, conforme está lá em Números capítulo 11, versículo 28. Ele foi treinado para sucedê-lo na missão de conduzir o povo para Canaã. Tem um comentarista, o nome dele é J.D. Douglas, ele fala assim que a relação entre o mestre e o discípulo era uma característica comum no mundo antigo, onde os filósofos gregos e os rabinos judeus reuniam em torno de si grupos de aprendizes e discípulos. No período do Novo Testamento, encontramos os fariseus e João, o batizador, com seus discípulos, os quais seguiam os ensinos de seus respectivos mestres. Então, o conceito de discípulo, além de remontar à filosofia grega, com Platão e Sócrates, ainda ele continua e ele é revolucionado por Jesus e ele permeia todo o Antigo e o Novo Testamento. A história de Deus com o seu povo é uma história de um líder com discípulos. Você concorda comigo? É Deus, como sendo o mestre da nação de Israel, procurando mostrar a cada um deles que eles precisariam se comportar de maneira diferente para que as outras nações vissem algo diferente na vida deles, ou seja, o caráter de Deus. Entenda aqui nessa manhã, nesse dia, que Deus ele tem atributos, tá? Mas eu estou usando o termo caráter aqui só para a gente poder ter um entendimento, tá? O caráter de Deus é moldado no povo de Israel. O objetivo da formação da nação de Israel era para mostrar ao mundo, né, da época de então, que era possível viver uma vida de retidão
mostrando assim que existia um Deus de retidão. Então é isso. Champlin define o termo assim: a palavra está relacionada à ideia de disciplina. Isso é muito instrutivo, porque acima de tudo, dos verdadeiros discípulos requer-se disciplina. Jesus não chamava homens meramente para que o seguissem, ele exigia que renunciassem a tudo. Isto é assim, porque o discipulado envolve questão de vida e morte, porquanto o alvo do mesmo é a vida eterna. A própria vida cristã, ela é uma disciplina. Então, ser discípulo de Jesus envolve disciplina. E para que haja essa disciplina precisa ser severa. Jesus é radical quando ele fala a respeito dessa disciplina. Ele fala assim que aquele que não deixar tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Então aqui não é simplesmente a gente falar assim, não, eu estou seguindo a Jesus e aí eu não tenho uma preocupação porque eu posso seguir meia boca, vamos dizer assim, né? Deixa eu pegar uma aguinha aqui. Eu posso seguir meia boca, eu posso seguir do meu jeito, eu posso fazer do meu jeito. Jesus não está falando isso não, viu? Quando ele fala a respeito de ser o seu seguidor, ele está dizendo assim de renunciar a tudo quanto possui. Então é uma questão comprometedora ser discípulo de Jesus que exige disciplina. E aí, nós temos que o discipulado é parte da missão da igreja, certo? Jesus formou discípulos e nos deu a todos a ordem de formar mais discípulos pelo mundo todo. Discipular então é levar para Jesus, ensinar a obedecer os mandamentos de Jesus. Cada pessoa precisa saber sobre a salvação em Jesus e, quando se converte, essas pessoas precisam saber como se comportar como Jesus. Então isso é fazer discípulo. No ponto 2 diz a respeito da grande comissão, que é aquilo que nós fizemos como leitura lá no capítulo 28, versículo 18 ao 20. O que é a grande comissão? É o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. O verbo ensinar em ensinai todas as nações ou façam discípulos de todas as nações, na Nova Almeida atualizada, é mateteu, que é fazer discípulo, discipular. O discipulado não é opção, é mandamento divino para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. O que eu estou fazendo exatamente agora é fazendo discípulos. Ah, mas é uma opção então, eu sou um voluntário para fazer discípulo, eu levanto a minha mão assim, sou um voluntário, vai quem quer. Tem um grupo específico dentro da igreja que se faz discípulos. Esse grupo é um grupo privilegiado, é um grupo separado, é o grupo de evangelismo. Irmãos, não existe... Não, você pode montar um grupo de evangelismo, eu posso montar um grupo de evangelismo se eu quiser. Não há problema algum nisso, mas não é só isso. Evangelizar é obrigação de todo discípulo. Fazer discípulo é obrigação de todo discípulo. Eu não posso carregar na minha mente esse conceito de que existe um grupo que é acima da média, que é o responsável para fazer discípulo e fica tudo nas costas desse grupo. Não, e olha, que não é apenas uma obrigação, é um privilégio fazer discípulos para Jesus. Cada cristão tem a obrigação de fazer discípulos. Se você não está fazendo e nem eu, isso não é um problema de Deus. É um problema nosso, é um problema de identidade. Eu gosto muito de uma frase que eu ouvia, né? Mas eu me recordo dela, que diz assim que aquele que não tem amor pelas almas provavelmente não experimentou o novo nascimento. Porque quando você recebe uma boa notícia, você tem vontade de contar rapidão essa notícia para as pessoas. E se você e eu recebemos uma boa notícia e não temos desejo de contar, é porque não recebemos essa boa notícia, essa é a verdade. Além do discipulado, ele também ordenou que esses novos discípulos guardem o que aprenderam. Então você tem que ensinar essas pessoas a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, ou seja, as doutrinas e os pontos doutrinários que Jesus ensinou. O livro de Atos mostra os apóstolos no cumprimento dessa palavra. Lembra que nós fizemos a leitura de Atos 2? Eles perseveraram na doutrina dos apóstolos.
não tem nada a ver com costumes dos apóstolos. Doutrinas são as bases da nossa fé cristã. É aquilo que a Bíblia diz que nós devemos e não devemos, e o padrão aqui não é o A nem o B. O padrão aqui é Cristo, é Jesus. Mateus 28, 19 e 20, nós fizemos a leitura, descreve o que passou a ser chamado de grande comissão. As últimas palavras de Jesus após a ressurreição e antes da ascensão foram registradas pelos 4 evangelistas como a grande comissão para aqueles que continuariam a sua obra. Naturalmente, cada evangelista registra a ordem do Senhor de acordo com a própria compreensão, mas todos os 4 têm o mesmo enfoque: evangelizar todos os povos da terra, sem preconceito de classe, raça, sexo ou religião. Lembra lá em João capítulo 3, versículo 16? Porque Deus amou o mundo. Então é um amor imenso, é um amor que abrange todo o mundo, né? Matthew Henry escreve no seu comentário do Novo Testamento, é um comentário da CPAD, né, que a nossa lição é da CPAD, Casas Publicadoras das Assembleias de Deus. Ele escreve o seguinte: então observe até que ponto a sua comissão é estendida a todas as nações. Ide e ensinai todas as nações. Não que eles devessem ir todos juntos a todo lugar, mas por consentimento deveriam se dispersar de modo a poderem melhor difundir a luz do Evangelho. Agora, isso se mostra claramente como a vontade de Cristo. Em primeiro lugar, a aliança da peculiaridade feita com os judeus deveria agora ser cancelada e abolida. Essa palavra pôs abaixo o muro da divisão que por tanto tempo havia excluído os gentios de uma igreja estável visível. E embora os apóstolos, quando foram enviados pela primeira vez, tenham sido proibidos de entrar no caminho dos gentios, agora eles foram enviados a todas as nações. Então agora a obrigação ela é estendida a todas as nações. Nós, não sei se você conhece, a Janela 1040 é um local para evangelização. Mas a minha casa e a minha família, a sua, é um local para evangelização. Então o evangelho agora é para todos. O muro de divisão foi rasgado através do véu. E agora nós temos uma responsabilidade de levar esse evangelho a todas as pessoas. Jesus fala a todas as criaturas. O ponto 3, ele diz assim, ó: a educação cristã. A doutrina dos apóstolos, conforme Atos 2:42, está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante seu ministério terreno e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los. O currículo de qualquer um dos nossos cursos teológicos constam de disciplinas sobre Deus e Jesus, o Espírito e a Trindade, sobre os anjos, o homem e o pecado, sobre a expiação e a salvação, sobre a morte e a ressurreição dos mortos, sobre a sua vida e igreja. Jesus falou e ensinou sobre tudo isso e muito mais, como a teologia prática, a ética, aquilo que o cristão deve praticar no seu dia a dia. O ensino nesse contexto pode se referir também aos cursos de teologia. Irmãos, nós fomos resistentes durante um tempo com relação aos cursos de teologia e havia um pensamento de que se alguém estudasse teologia iria se tornar um frio na fé. Alguém que iria venerar aquilo que se aprende, mas iria esquecer do espiritual como se uma coisa estivesse desvinculada da outra. Quanto mais nós falamos e estudamos sobre Deus, mais cai em nosso coração o temor por conhecer a grandeza de Deus. Escuta, você sabe muito bem que você ama de verdade uma pessoa com o tempo. Porque aí você conhece seus defeitos, as suas qualidades, né? Os seus atributos, aquilo que ela tem de bom, aquilo que ela não tem de bom. Com Deus, funciona assim. Quanto mais nós aprendemos sobre Ele e com Ele, mais nós tememos. Mais nós compreendemos a sua grandeza. Porque quando você estuda os atributos de Deus, né, a sua onipotência, a sua onipresença, a sua onisciência, a sua onividência,
você acaba descobrindo que você não sabe absolutamente nada sobre Deus. E isso faz com que a gente se coloque aos pés dele e reconheça a nossa finitude e fragilidade. Então, os cursos nossos de teologia, né, dentro da nossa denominação ou fora dela, eles têm a intenção de mostrar a grandeza desse Deus. E aqui fala sobre a educação cristã, a necessidade da educação cristã. Nós desenvolvemos, por exemplo, na nossa igreja, e temos a intenção de desenvolver muito mais, um curso chamado Como Pregar, ou Aprendendo a Pregar, ou Aprenda a Pregar, que é composto de passo a passo para que nós consigamos interpretar a palavra de Deus. Pastor, mas precisa de tudo isso? Ué? Você vai fazer um vestibular, você estuda também matemática, língua portuguesa, e a palavra de Deus é de qualquer jeito? Claro que não. A teologia, ela nos faz nos achegarmos mais a Deus, buscar mais a presença de Deus. Quando se fala a respeito de doutrina dos apóstolos, é o conteúdo fundamental para o crescimento espiritual e amadurecimento do crente, encontrado nas Escrituras, a verdade revelada de Deus que os apóstolos receberam. Eles ensinaram fielmente, e nós ensinaremos fielmente também a Igreja de Jesus, né? Então nós temos aqui, eu vou fazer um comentário aqui do pastor Claudionor Corrêa de Andrade, num livro chamado Teologia da Educação Cristã. É a ciência magisterial da Igreja que, fundamentada na Bíblia Sagrada, tem por objetivo instrução do ser humano no conhecimento divino, a fim de que ele se volte a reatar sua comunhão com o Criador, a educação do crente para que este logre alcançar a perfeição preconizada nas Sagradas Escrituras, a preparação dos santos, visando capacitá-los a cumprir integralmente os preceitos divinos da grande comissão. E essa teologia cristã, ela é a ciência teológica que tem por objetivo fundamentar biblicamente o magistério eclesiástico. Então, é preciso haver na igreja o ensino sistemático da palavra de Deus, com regras de interpretação, a chamada hermenêutica bíblica, para que nós consigamos compreender aquilo que o autor quis dizer, aquilo que o texto está dizendo. Então, essa é a função pedagógica da educação cristã. Aí ele faz uma pergunta assim: você tem sido abençoado ou você tem sido abençoador nesse ponto? O tripé do discipulado. O tripé do discipulado. Palavra, comunhão, serviço. Vamos lá. Palavra, comunhão, serviço. Essa trilogia palavra, comunhão e serviço era a marca da igreja de Jerusalém, logo após o Pentecostes. Isso influenciou a maioria das igrejas de todos os lugares, em todas as épocas, e continua valendo atualmente. Palavra, comunhão e serviço. Se tem alguém aí que está prestando atenção aí, rapidão, escreve aí, ó. Palavra, comunhão e serviço. Pode alguém escrever aí para mim, para me ajudar? Palavra, comunhão, serviço. Vamos para a palavra primeiro. A autoridade das Escrituras é singular e única, pois a sua fonte é o próprio Deus. Elas foram faladas primeiramente pelos profetas do Antigo Testamento e depois pelos apóstolos no Novo Testamento. Os primeiros discípulos perseveraram na doutrina dos apóstolos. Isso quer dizer que eles continuavam no aprendizado sob o comando dos apóstolos. Esse ensino se baseava tanto nas Escrituras quanto na própria experiência dos apóstolos, os quais receberam a revelação diretamente de Jesus durante o seu ministério de serviço, ou aqui na terra. Obrigado, Zé. Palavra, comunhão e serviço. Deus abençoe a sua vida. Obrigado, viu? Nosso irmão Zé é um irmão amigo. A revelação diretamente de Jesus durante seu ministério terreno e depois de Pentecostes do Espírito Santo. Na atualidade, não temos os apóstolos. Jonatas, obrigado. Deus abençoe. Luana, Deus abençoe. Obrigado. Na atualidade, não temos os apóstolos em pessoa conosco. No entanto, eles ainda nos ensinam pela palavra de Deus, a Bíblia.
2 Timóteo 3,16, toda a palavra, toda a escritura é inspirada pelo Espírito Santo. Ela é apta para corrigir, redarguir e ensinar o homem. Então a palavra, ela nos ensina. Ela faz com que nós conheçamos a vontade de Deus, a vontade de Jesus. Vou recorrer mais uma vez ao escritor Matthew Henry. Ele fala assim, ele revela um amor sincero por eles e uma preocupação fraternal por eles ao escrever-lhes a mesma coisa, embora de outra forma. Sendo seguro para eles, não deve ter sido penoso para o autor escrever acerca do mesmo tópico e seguir o mesmo propósito por aqueles métodos que são os mais prováveis de serem bem-sucedidos. Para tornar mais atraente a questão, ele lhes diz que quer que se lembrem das palavras que foram ditas primeiramente aos santos profetas, o mandamento do Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que mediante os apóstolos ele estava transmitindo. E por isso esses discípulos e servos de Jesus Cristo também deveriam considerar tudo isso e, ao fazer essa consideração, terem a compreensão de que foram enviados por Jesus para também levar essa palavra. Vocês estão entendendo? Então há uma construção desde os profetas, mostrando que o intuito, a intenção de Deus era fazer com que todas as pessoas o conhecessem. Através dos profetas, Israel passou a conhecer a Deus, e agora esses mesmos mandamentos e essas mesmas determinações, elas agora estão debaixo da responsabilidade dos discípulos, para que esses também, através dessa palavra agora viva, que é o próprio Cristo, dentro de nós e em nós, e através de nós, outras pessoas passassem a conhecer a Deus. Então a palavra, ela faz com que a gente conheça a Deus. Depois é a comunhão. Atos 2:42 diz, ter tudo em comum e partilhar da mesma crença é comunhão. A palavra grega koinonia, comunhão, significa compartilhar ou partilhar mutuamente de algum evento comum ou acordo. No Antigo Testamento, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento da pessoa com o seu próximo. Lembra lá os Salmos 133, verso 1? Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então essa comunhão de ter tudo em comum é uma dádiva de Deus. Então eu vou repetir aqui o que o escritor fala aqui. Eu estou no tópico 2, ele fala assim, no Antigo Testamento, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento da pessoa com o próximo e nunca do ser humano com Deus. Embora Abraão tenha sido chamado amigo de Deus e Moisés tenha falado com Deus face a face, eles não provaram a mesma comunhão com Deus como os crentes da nova aliança. Eu quero fazer a leitura aqui de um texto. Ele fala aqui, João 15:14. Se você puder abrir aí comigo. João, capítulo 15. Pois, senhor Rê. Capítulo 15, versículo 14. Deixa eu achar aqui. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu mando. Então, irmão, olha só. Jesus está estabelecendo uma comunhão aqui bem diferente da comunhão do Antigo Testamento. Qual homem conseguia ter essa mesma comunhão com Deus no Antigo Testamento? Não. Moisés chegou a pedir para ver Deus. Deus falou assim, não, vou esconder você na fenda da rocha e eu vou passar, você vai me ver pelas costas. Então você vê que agora Jesus entra no meio dos seus discípulos, chama os discípulos e se coloca no meio, mostrando para eles assim, olha, eu quero ter comunhão com vocês. A comunhão no cristianismo envolve, Pai, Sua irmã Geise, Deus abençoe. A comunhão no cristianismo envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, como também com o pai, com o filho. Vamos ler lá, irmãos, 1 de João, capítulo... Eu não sei como que tá aqui, viu? Acho que não tá muito... Vamos lá, 2 aos Coríntios, 13:13. 2 aos Coríntios, capítulo 13 e versículo 13. Vamos lá, 2 aos Coríntios, 13. Eu acho que aqui... 2 aos Coríntios 13:13. Todos os santos vos saúdam, Eu acredito que esse texto aqui não está correto aqui, mas eu vou
ver se é 1 Coríntios 13:13. Deixa eu ver aqui rapidinho. 13:13. Não, também não. Mas vamos lá. Comunhão, literalmente, significa parceria ou compartilhamento. Comunhão significa literalmente parceria ou compartilhamento. Pelo fato de os cristãos se tornarem parceiros com Jesus e com todos os outros crentes. Achei. Vai lá, 1 João 1:3. Opa. 1 João, capítulo 1 e versículo 3. É gostoso a escola dominical, que embora vocês não estejam aqui comigo, mas eu sei que vocês estão aí. Estou com alguns irmãos aqui que inclusive interagem. Isso facilita, viu, irmãos? Porque ficar olhando aqui para uma câmera sem saber se vocês estão aí, embora eu estou vendo que estão, mas é bom que o irmão dá um joinha, fala alguma coisa aí de vez em quando, me ajuda. 1 João 1:3 é assim, ó, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho Jesus Cristo. Que legal, interessante isso aqui, não é? João está dizendo assim, ó, aí Osés, deixa eu ver aqui que eu não consigo entender, não consigo. A comunhão é amar uns aos outros e cuidar uns dos outros, porque todos nós temos o mesmo objetivo. Nós nascemos de novo para uma esperança viva. Essas pessoas foram tiradas de entre todos. Deixa eu abrir mais aqui, Osés. De entre todos os tipos de pessoas para serem um só corpo. Para serem um só corpo. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. O corpo de Cristo, Colossenses 3, 11 e 15. Osés, obrigado pela contribuição. Pastor Eduardo, tudo bem? Então, é legal essa contribuição do irmão Osés aqui, que ele colocou aqui, me ajudou bastante. Que comunhão é amar uns aos outros e cuidar uns dos outros, porque todos nós temos o mesmo objetivo. Nós nascemos de novo para uma viva esperança. Essas pessoas foram tiradas de entre todos os tipos de pessoas para serem um só corpo. Então, esse corpo é o corpo de Cristo. Bacana, Osés. Obrigado, viu? Muito interessante essa contribuição sua, valeu bastante, né? E a comunhão, quando a gente fala sobre essa comunhão, né, que é a koinonia, que é tendo em comum, que é koinos, que é esse termo significa companheirismo, uma sociedade, é assim usado acerca das experiências e interesses comuns dos cristãos, da participação do conhecimento do Filho de Deus, do compartilhamento na realização dos efeitos do sangue, da morte de Jesus, conforme é descrito pelos emblemas da nossa Santa Ceia, da participação naquele momento em que nós mostramos a nossa verdadeira koinonia, né? A nossa comunhão uns com os outros. Comunhão é compartilhamento, uniformidade, associação próxima, parceria, participação, uma sociedade de comunhão, ajuda contribuinte, fraternidade. Você fala assim, vou contribuir, mas contribuir também é uma atitude de comunhão. Às vezes é interessante a gente, alguns pensamentos que a gente desenvolve. Aquele dia da Santa Ceia lá que a gente tem, às vezes a gente perde esse costume, né? Não deveria perder porque é um excelente costume. Da gente levar aquele quilo do amor, algumas igrejas chamam de quilo do amor, o momento em que você leva uma lata de óleo, um vidro de óleo, lata faz tempo, um vidro de óleo, um pacote de feijão, um pacote de açúcar, e junta lá na igreja, sabe? E aí o pessoal leva lá para frente para orar. Irmãos, nós precisamos resgatar isso aqui, viu? Eu acho que a nossa igreja está em falha com relação a isso. Tô falando aqui, a nossa igreja local. E as pessoas levam lá na frente, aquilo é uma demonstração de comunhão, do cuidado para com aqueles que estão passando por necessidade. E a gente faz a oração agradecendo a Deus porque Deus tocou no coração do irmão. Porque é fácil esquecer isso. Aquilo é uma demonstração de comunhão. Os crentes se dedicam à comunhão. A palavra comunhão ou koinonia expressa a unidade da igreja primitiva. Nenhuma palavra, nenhum termo na nossa língua portuguesa traz o significado correto da palavra comunhão, como está na Bíblia. Nenhum. Não é? Comunhão envolve mais que um espírito comunal que os crentes compartilham uns com os outros. É uma participação comum em nível mais profundo na comunhão espiritual que está em Cristo.
No lado humano, os crentes partilham uns com os outros, mas a qualidade da comunhão é determinada pela união com Cristo. Eles foram chamados a essa união e essa comunhão por Jesus. Escuta, não é tão simples assim essa questão da comunhão. Não é simplesmente a gente ir na igreja, mas é pertencer a ela. Não é sentar lá e falar assim, não, terminou o culto, eu não tenho mais nada com esse povo. Nós estamos num período de extrema provação a respeito do que é ser comunidade cristã. Porque nós não estamos podendo praticar o ajuntamento físico, nós não podemos nos cumprimentar, estar próximos uns dos outros. Porém, no entanto, ainda que estejamos distantes uns dos outros, nós ainda estamos em comunhão. Olha, vou dar um exemplo aqui usando o nome do irmão Oséias. Tá, Oséias? Pode usar? Dá um joinha aí se eu posso usar aí. Eu vou dar o exemplo antes de você dar o joia. É assim, ó. Eu vou dar um exemplo do que é uma comunhão. Eu e o Oséias, até a gente brinca que o Oséias é um irmão que nasceu em outra família, né? O Oséias, nós temos uma comunhão. Ele é um baita de um irmãozão. Eu sinto falta dele, ele de mim. Nós conversamos praticamente todos os dias, mesmo ele estando longe, a quase 600 quilômetros em Pindamonhangaba. Mas nós somos irmãos e temos comunhão uns com os outros. Eu me sinto bem próximo dele, a gente conversa. Essa comunhão, ela foi proporcionada, ou ela está sendo proporcionada por Jesus. É Cristo quem nos dá essa possibilidade de, mesmo estando distantes, nós termos essa comunhão uns com os outros. Então a comunhão cristã, ela é uma comunhão diferente de uma associação, onde você vai no final de semana, você faz o churrasco, almoça, participa de eventos com as pessoas, mas não tem comunhão com elas. A igreja não é uma associação. A igreja é um local de comunhão. Mas de onde que surge essa comunhão? Essa comunhão surge de Cristo. Nós somos o seu corpo. A igreja é o corpo de Jesus. E sendo esse corpo de Jesus, cada um de nós temos uma parte desse corpo, somos parte desse corpo, e por isso essa unidade, tá? Como que era a comunhão da igreja ou na igreja de Jerusalém? Atos 2:44. A igreja de Jerusalém, logo nos seus... Acho que é bom a gente fazer essa leitura, né? Atos 2:44. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e o versículo de número 44. Deixa eu abrir aqui pra gente... E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Em comunhão. Vocês entenderam? Esse era o espírito que movia a igreja de Atos dos Apóstolos. A igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição de coinonia. O que o texto sagrado diz é que não se trata apenas de compartilhar algo, mas também de unidade. Coração diz respeito ao centro da vida. Era o coração e a alma dos que criam. Diz respeito ao centro da vida, a mesma inclinação. Alma é a sede das emoções, fala dos mesmos afetos e sentimentos. Todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao mesmo Senhor. Olha, nós estamos com os nossos cultos suspensos na igreja. Nós não podemos nos reunir, mas você tem o mesmo propósito que eu? Você que está aí do outro lado, qual que é o seu propósito? Eu vou chamar aqui a igreja de São Lucas aqui para a gente poder conversar, os irmãos que estão aqui comigo. Qual que é o nosso propósito? Morar no mesmo céu? Viver a mesma realidade? De caráter cristão? Socorrer uns aos outros? Amar e cuidar? Essa é a nossa missão? Temos o mesmo propósito em vista? Desejamos a mesma coisa? Há o mesmo sentimento entre nós? Ou eu estou com um sentimento e você com outro? Porque Amós diz assim, poderão andar dois juntos se não estiverem em acordo, cada um puxando a corda para um lado. Isso não é comunhão, isso é qualquer coisa menos comunhão. Se não houver o mesmo sentimento de que a gente vai passar tudo isso, e as coisas vão mudar, e nós vamos crescer, a gente vai ser abençoado.
Ô Zé, caiu a transmissão? Não, aqui não caiu não. Para mim tá tendo... Irmãos, quem está aí comigo, por favor, dá uma olhada, dá um joia aí, porque aqui para mim não caiu, Zé, continua. O mesmo sentimento, dá um joia aí quem tá ainda me vendo aí, tá online comigo, por favor. Os crentes daquela primeira igreja entendiam isso muito bem. Tá bom, Rê? Tá, né? Os crentes daquela primeira igreja entendiam que tudo quanto possuíam pertenciam a Deus. E por isso, quando um irmão ou irmã estava em necessidade... Aí, Luana, obrigado, viu? Oséias, acho que foi aí o problema, porque aqui ele tá normal. Para mim tá normal, tá? Os irmãos da igreja dali do Novo Testamento, de Atos dos Apóstolos, por exemplo... Jonatas, obrigado. Dá mais algum joia aí, irmão, alguém que tiver, por favor, aí, para eu poder ver. Oséias, você tá me ouvindo bem, me vendo bem? Os crentes daquela primeira igreja, irmãos, eles entendiam que tudo o que eles possuíam não possuíam a eles. Na verdade, possuía a Deus. Deus era o dono, pertencia a Deus. Deus era o dono de tudo. Então, quando um irmão ou uma irmã estava em necessidade, os que tinham recursos eram obrigados a ajudar. O método consistia em entregar o dinheiro aos apóstolos e esses distribuíam. Então, obrigado, Geis, obrigado, Zéias. Então, na cabeça deles era assim, bom, o que nós temos aqui pertence a Deus. Então, se nós somos apenas mordomos daquilo que pertence a Deus, então a nossa obrigação é que, quando um irmão estiver passando necessidade, eu socorra. Porque nada é meu, tudo é de Deus. O serviço. Trata-se de um termo de significado amplo nas Sagradas Escrituras. O termo, visto isoladamente, quer dizer um trabalho realizado para alguém, ou algo seguindo as suas instruções. O termo no Antigo Testamento se relaciona, na maioria das vezes, aos sacerdotes no santuário e também a qualquer pessoa temente a Deus. Na igreja primitiva de Jerusalém, o serviço cristão está representado sumariamente na perseverança e no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2, 42 e 47, né? Que nós acabamos de ver. É isso que Deus espera de cada um de nós, o cumprimento da sua grande comissão. Então, a principal palavra hebraica a ser considerada é abodá, que ocorre por cerca de 120 vezes, de Gênesis 29 e 27 a Ezequiel 44 e 14. Há pelo menos 4 outros sinônimos hebraicos, todos com o mesmo sentido. No grego, precisamos levar em conta 4 palavras. Quais são elas? Primeiro, no grego, serviço escravo, que é douleia, que ocorre em Romanos 8, 15 e 21. Tá? Então essa é a primeira palavra. Diaconia é um serviço. Diaconia é ministração, é serviço, que aparece por 33 vezes no Novo Testamento. Latreia, que é serviço religioso, que aparece 5 vezes. Leitorgia, que é o serviço público, que é usado por 6 vezes. Naturalmente, nessa exposição, as palavras usadas, estamos apresentando somente os substantivos e não os verbos respectivos. Os conceitos bíblicos proeminentes acerca do serviço são de natureza religiosa, ainda que também haja alusão ao serviço meramente secular. Porém, o conceito atinge seu clímax. Escuta, o conceito de serviço atinge o seu clímax no aspecto espiritual, no serviço cristão. Serviço é fazer alguma coisa para Deus, em nome de Deus, por Deus, para abençoar vidas. Então aqui o que nós estamos vendo quando se fala a respeito de serviço é que quando a gente faz um serviço para os homens, a gente deve fazer como se estivesse fazendo para Deus. Porque a gente não vai fazer meia boca. Imagine então quando nós estamos fazendo o serviço na casa de Deus. Eu vou dar essa aula aqui porque, tá louco, ou eu vou dar essa aula aqui porque... Não, nós estamos fazendo aqui um serviço para Deus. E para Deus não é meia boca, para Deus é o melhor. É tudo para Deus.
Então, o termo serviço aqui tem o sentido de serviço para Deus, de fazer para Deus. Servir é um ato de adoração. Servir é um ato de fazer com que as coisas de Deus que pertencem a Deus sejam expandidas. É servir e não ser visto. Embora muitas vezes quando nós servimos acabamos por sendo vistos, mas a intenção do serviço é servir. O músico serve a igreja, o pastor serve a igreja, o cantor serve a igreja, o pregador serve a igreja. Nós estamos o tempo todo com uma bandeja na mão servindo uns aos outros. Esse é o conceito de serviço. Alguém fala assim: eu sou um ministro de louvor. Ministro significa servo. Aquele que serve, o diácono. Esse é o conceito de ministério. Ministrar é servir. Não é um conceito de elevação, de status dentro da igreja, de forma alguma. O discipulado e o crescimento sadio da igreja. A igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Não se trata de opção, é ordem de Jesus para edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Irmãos, olha, nós precisamos deixar isso bem claro. Fazer discípulo não é opção, fazer discípulo é ordem. Jesus deu uma ordem, se o seu patrão te der uma ordem, você vai cumprir. Porque senão você vai ser mandado embora. Imagine com Jesus como que é, ele nos deu uma ordem. Agora nós estamos impedidos de fazer discípulos pessoalmente, sentar do lado, conversar e falar, mas nós podemos continuar fazendo discípulos através da rede social, nós podemos pegar o nosso celular e ligar para alguém, acompanhar essa pessoa durante a semana. Não espere pelo pastor, não espere pelo grupo de discipulado, não existe isso. Cada um de nós somos responsáveis por fazer discípulos. É uma ordem. E o que significa isso? O crescimento espiritual. O processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas. Isso porque elas se tornaram novas criaturas, conforme está lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, isso que tudo se fez novo. Essas pessoas passam a viver uma nova experiência com Jesus. Elas precisam ser ensinadas para o seu crescimento espiritual e amadurecimento na fé, crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme está em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Esse é o crescimento sadio, esse é o crescimento espiritual. Ora, nós fazemos o apelo, uma pessoa vem a Jesus, ela nasce de novo, é como se nós pegássemos um bebezinho e agora esse bebezinho precisa ser nutrido diariamente com leite e cuidado. Adianta a gente ganhar uma pessoa para Jesus, não para nós mesmos, como nós falamos, e pegar esse novo nascido e jogar para os leões comer? É isso que a gente faz. A gente quer exigir das pessoas que elas elas venham para a igreja e recebam um kit crente. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que nós precisamos instruir essas pessoas e nós também somos discípulos. Nós precisamos de que alguém nos discipule, cuide de nós, faça alguma coisa por nós, nos ajude, nos ensine, nos incentive, nos motive, nos exorte, porque nós também somos discípulos. Essas novas pessoas que estão chegando são discípulos também, que precisam ser ensinadas para que cresçam na graça e no conhecimento. Porque graça sem conhecimento, a pessoa vira fanática. Conhecimento sem a graça vira um intelectualismo que é prejudicial também para a igreja, é uma balança, é a temperança. A igreja cristã nasceu com uma vocação de crescer e se tornar universal, geral.
E esse rápido crescimento da igreja nos primeiros séculos é algo motivador, é algo empolgante que deve nos manter no foco de continuar fazendo discípulos. Porque isso vai nos levar a um crescimento numérico. Olha lá, o processo do discipulado proporciona à igreja, além de crescimento, deixa eu ler aqui o que o irmão Zé colocou aqui. Peraí, Zé, deixa eu ver. O que faz um discípulo de Jesus? Ama Jesus. O que faz um discípulo de Jesus? Ele ama Jesus. Deixa eu abrir aqui, Zé, só um minutinho aqui, senão sai fora aqui. O discípulo tem um relacionamento pessoal com Jesus. Seu amor por Jesus o leva a querer obedecer e aprender dele. João 14, 21. Né? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o resto. É isso, João. Vamos lá abrir João 14, 21 então. O Zé deu uma deixa aqui para nós. Vamos abrir João 14 e 21. É isso aí, Zé. Vai interagindo comigo aí, vai me ajudando aí. Fica mais fácil. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu amarei e me manifestarei a ele. Bom, tá claro, né? Isso aqui é para a gente pensar. É para a gente descansar e saber que quando a gente faz esse discipulado, não é? Você colocou outro texto aqui, né, Zé? Imitar a Jesus. Ele imita Jesus, né? O objetivo do discipulado é se tornar cada vez mais como Jesus, deixar o pecado e tentar fazer sempre o bem. E o discípulo também ele obedece e segue Jesus. O discípulo põe em prática o que aprendeu porque quer agradar a Jesus. O discípulo vai onde Jesus manda ir. Isso às vezes é difícil e exige sacrifício. Lucas 14, 27, Zé. Vamos lá então. Lucas 14 e 27. Você estava fora, mas eu falei de você quando eu falei a respeito da comunhão, viu, Zé? Eu falei assim que a comunhão ela pode ser à distância, né? Que nós somos irmãos nascidos em família diferente, né? Então a nossa comunhão, ela existe mesmo que nós estamos tão distantes assim, a quase 600 quilômetros, você é um irmãozão, né? Lucas 14, 27, você colocou? Deixa eu ver, Zé. Lucas 14 e 27. Isso mesmo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo, né? Eu ia falar assim, é simples assim, mas não é simples assim, né? Jesus está exigindo aqui uma renúncia muito grande dos seus discípulos, não é? E essa renúncia faz com que haja o crescimento numérico, está lá no nosso tópico 2, que diz assim que o processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico. Abre lá em Atos 9 e 31. Deixa eu ver aqui, Atos, capítulo 9. Deixa eu ver. 9 e 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Então, a gente vê aqui que esse crescimento espiritual, o processo de discipulado, ele proporciona esse crescimento espiritual, mas também o crescimento numérico. Note que o propósito da terceira viagem do apóstolo Paulo não foi para plantar igrejas locais, mas para discipular e ensinar a igreja de Éfeso, ou formar e treinar obreiros para a seara do Senhor. Ele ficou lá durante 3 anos. Então as igrejas na época ali, em Atos 9 e 31, que eu fiz a leitura, fala que a igreja tinha paz edificando-se. A conversão de Paulo e as mudanças políticas contribuíram para a paz. Paulo era uma fera, né? E agora ele se torna um grande homem de Deus que leva não agora uma ideia de perseguição à igreja, mas uma ideia de paz às igrejas e de edificação. Muito bom. O exemplo da igreja, aqui ele fala sobre a igreja de Antioquia da Síria. O público da igreja de Antioquia era gentio, identificado como gregos. Os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé para discipulá-los. Atos 11, 22. Ao se deparar com um grupo de gregos convertidos, ele concluiu que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar esses novos crentes de costumes estranhos. Barnabé não hesitou em buscá-lo em Tarso para essa nobre tarefa. Eles discipularam a igreja durante um ano inteiro. Assim,
Desde muito cedo na história do cristianismo, a igreja se preocupa com o discipulado, pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membros de igreja. Nós não estamos fazendo membros de igreja. Não há interesse de se fazer membros de igreja. Não, eu vou ganhar pessoas para Jesus para que elas se tornem membros da igreja de São Lucas. Ora, eu preciso que as pessoas se tornem discípulos de Jesus. Que essas pessoas sejam parecidas com Jesus. E aí entra agora uma peculiaridade do nosso tempo. Por exemplo, eu estou aqui nesse momento ensinando a lição da escola dominical e nem sei quem vai ver essa aula. Eu sei que tem alguns irmãos aqui comigo porque está aparecendo. Está aqui, né? Mas o que a gente está fazendo aqui nesse momento é semear a palavra de Deus. Onde ela vai chegar, eu não sei. Pode ser que alguém procure na internet e de repente ache essa palavra, né? Esse ensino da escola dominical lá dentro do hospital, numa cidade que eu nunca pisei os meus pés e nunca vou pisar. E nem sei onde é. Essa pessoa vai... Às vezes ela, eu não tenho nada para fazer, eu vou assistir esse. Vamos ver o que está falando nesse vídeo aqui. É a aula da escola dominical, eu sou crente, ou eu não sou crente, ou eu não sou cristão, não sei, nunca ouvi falar sobre Deus. E ela começa então a assistir essa aula e ela é tocada para ser um discípulo de Jesus. Eu não sei quem é, eu não sei em qual igreja que essa pessoa vai, mas eu sei que ela está ouvindo. Eu sei que ela pode ouvir. Então, o que a gente faz na internet é semear. A gente não sabe onde essa semente vai cair. Eu sei que não é em vão, a palavra dele não volta vazia. Quer ver? Deixa eu ler mais um texto aqui que Oséias colocou. Esse foi um ótimo conselho. Colocar os ensinamentos do mestre em prática é fruto do verdadeiro discipulado. O próprio Jesus declarou que aqueles que o amam evidenciem seu amor por ele guardando os seus mandamentos, né? Nós lemos João 14, 21. Deixa eu abrir aqui, Zé. É duro que ele vai pular ali, né? João 14, 21. Deixa eu ver aqui. Que nós acabamos de ler, aquele que tem os meus mandamentos guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, eu amarei e me manifestarei a ele. Mas você colocou o versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. E você colocou também capítulo 15, versículo de número 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então, observem que a gente não faz discípulo para nós fazemos discípulos para Jesus. E se outra igreja crescer, nós temos algumas igrejas aqui no nosso setor em Garça. Se as outras igrejas crescerem, deve ser para mim motivo de dar glória a Deus, porque essas pessoas estão sendo discípulos de Jesus. Entendeu? Vamos lá para mais um tópico. Deixa eu só fazer uma observação aqui que Champlain ele faz. Ele escreve que Barnabé parece ter exercido considerável influência sobre Paulo. E desde o princípio tiveram várias associações tendo viajado juntos em jornadas missionárias. Paulo não demorou, entretanto, a ultrapassar a Barnabé em poder e autoridade, pois ele era verdadeiramente o apóstolo dos gentios. Você teve noção disso aqui que eu acabei de fazer a leitura? É que muitas vezes você vai fazer discípulo e esse discípulo ele vai se tornar maior que você. Em influência, em expansão ministerial. E talvez ele vá em lugar que você nunca foi. Mas ele só vai nesse lugar porque você o ajudou. Você viu a grandeza? Inclusive, há pessoas que você pode estar discipulando agora que essa pessoa vai ser o seu pastor. Você não tem controle do que vai acontecer com o discípulo. Porque o discípulo não é seu, não é meu. Há pessoas, por exemplo, que hoje eu sou pastor dessa pessoa, e essa pessoa, amanhã ou depois, pode vir a ser um pastor de um setor, um pastor presidente. Você não tem noção.
Oséias está aqui, ó. Oséias é testemunha. Oséias, você está aí? Dá um joinha aí. Deixa eu ver se você está aqui ainda. Oséias é testemunha. Oséias, quantas pessoas que eu pastoreei aí na cidade Jardim ou aí no Maricá, que hoje essas pessoas estão trabalhando e são pastores de igreja? Outros são evangelistas. Outros são diáconos. Pessoas que até eu batizei e que agora essas pessoas estão trabalhando na obra de Deus, né? Então a gente não tem controle do que vai acontecer com o discípulo. E aí, isso a gente está fazendo esse apanhado aqui para mostrar o resultado da evangelização bem feita, que é o crescimento espiritual e o crescimento numérico. Irmãos, à medida que a gente vai pregando a palavra e ensinando, o crescimento numérico ele vem. Pastor Hernandes Dias Lopes fala a respeito da numerofobia e a numerolatria. A numerofobia é o medo dos números. A numerolatria é o amor aos números, a idolatria aos números. Não, eu tenho que ficar contando quantas pessoas tem na minha igreja, porque é uma preocupação, tinha 100, tinha 200. Não é? Aconteceu com o Alex, que é pastor em Tremembé. O Oséias, né? O Oséias hoje está trabalhando na igreja. Então, a gente não tem que ter medo de número e a gente não tem que idolatrar números. Isso é uma consequência. O certo é que as pessoas querem aprender. Isso a gente não tem como tirar. Isso a gente não tem como ignorar, tá? A conclusão, a gente já está partindo para a conclusão, diz assim, ó. Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e para a sociedade. O Zé é um deles. Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e para a sociedade. A educação com base nos princípios cristãos é importante porque, além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada. A base dos valores morais e espirituais é a Bíblia. Deixa eu fazer um comentário aqui, ou ler um comentário melhor. Quando Jesus ficou diante de Pilatos para ser julgado, ele descreveu a natureza espiritual de seu reino. O meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Aqueles que saem do império das trevas são transferidos para o reino do Filho, do seu amor. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Jesus é a cabeça do corpo da igreja. Colossenses 1,18. Seus discípulos gozam de toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1,13, em Cristo. Os soldados que vão batalhar para avançar a causa deste reino espiritual usam a armadura e as armas espirituais. Efésios 6:10 a seguir. Quando buscam cumprir essa missão, eles usam essas armas. Usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, servos de Cristo ensinam outros sobre o Senhor e sua graça salvadora, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Esses discípulos de Cristo compartilham um plano eterno de Deus, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vocês entenderam? Então, a grandeza da igreja, de se fazer discípulo, ela está em fazer esses discípulos serem parecidos com Jesus. E uma vez que isso acontece, esses discípulos farão outros discípulos. Nós temos nas mãos, como igreja, uma responsabilidade muito grande nesse aspecto, de levar pessoas a Jesus, de fazer com que essas pessoas não olhem para mim, os céus, mas olhem para Jesus, o Cristo, porque eu não morri na cruz. O problema da igreja de Corinto, né, na primeira carta, foi que eles se dividiram achando que Paulo, que Apolo, que Cefas, fosse alguém mais importante que Jesus, e passaram a ser os seus seguidores. Mas Paulo deixa claro, não, eu não fui crucificado por vocês, e nenhum deles. Jesus sim. Amém?
Muito obrigado pelas pessoas que estão terminando comigo. Se você puder dar um joinha aí que ficou até agora comigo, prestando atenção aí, dá um joinha aí que eu vou esperar você dar um joinha. Dá um joinha, vamos nos despedir, ou dá um tchau, ou dá um joinha, ou dá um amém. Escreva amém aí se você quiser também, o que for mais rápido. Eu quero agradecer pela isso aí, muito bem. Já aqui tá no cantinho aqui, eu não tô conseguindo ver, mas se você colocasse um joinha aqui onde escreve aqui no chat, aqui seria melhor. Amém, irmã Maria Santos, amém. A minha irmã Luana, os que eu consigo ver, a Regiane, amém. Quem mais? O Jonatas, amém, muito bem. A Keila, amém. A Geise, amém. Quem mais? Amém. Alguns aparecem. Outros estão aparecendo no cantinho aqui, mas meu celular, eu não estou conseguindo ver aqui quem está dando joinha ali, clicando o Edmar. Obrigado, irmãos. Deus abençoe a sua vida. O irmão Carlos, amém. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui, eu vou esperar. Às vezes tem mais alguém, né? Moséias comentando que o objetivo do discipulado é curar os enfermos, expulsar demônios, pregar o evangelho, ensinar a viver no reino, fazendo discípulos. Amém, Oséias? Obrigado, Oséias, por ficar aqui com a gente. Muito obrigado, Deus abençoe. Deus abençoe a vida de todos vocês, meus irmãos. Que nós tenhamos um excelente domingo. Eu quero terminar com uma palavra de oração. Hoje à noite nós temos o culto online, às 19 horas. É um culto bem dinâmico, se Deus assim quiser, Deus assim permitir. Eu peço para que você se organize para acompanhar esse culto. É um culto da igreja, é importante a gente acompanhar, viu? Os trabalhos eles estão sendo feitos dessa forma. Temos oração durante a semana. Você que é da AD São Lucas, acompanhe aí a agenda da igreja nos grupos de WhatsApp. A gente vai colocando lá, tá? E vamos continuar orando uns pelos outros. Se você quer abençoar a obra, abençoe com a sua oração. Raquel, obrigado. Deus abençoe por estar aqui conosco, ter ficado até agora com a gente, tá? Que Deus continue dando crescimento à Escola Bíblica Dominical, que é um ambiente que não pode faltar na nossa igreja, nem presencialmente, nem virtualmente. Nós temos que investir na Escola Bíblica Dominical, tá bom? Deus abençoe e orar para que logo a gente volte, né, presencial, que essa vacina seja logo aplicada nós todos, né, e a gente possa nem usar mais máscaras, não é? E estar na igreja, que isso é importante. Amém? Deus abençoe, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, meu Deus, por essa manhã. Muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, meu Deus, por esse momento que nós estamos juntos aqui aprendendo a palavra do Senhor. Guarda a igreja de São Lucas, estende as mãos do Senhor sobre aqueles irmãos que estão conosco, a Geise e Oséias lá de Pindamonhangaba. Meu Deus, abençoe a igreja de Cidade Jardim, a igreja de Maricá também, e nos ajuda aqui, Senhor, que nós permaneçamos em unidade, em comunhão uns com os outros, tendo o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, o mesmo coração e motivação com relação à obra do Senhor. Nos dá graça, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a cada um de vocês, que nós todos tenhamos um excelente domingo em nome de Jesus. AD São Lucas, amar e cuidar, essa é a nossa missão.